Repete comigo assim: em todo tempo que Jesus esteve exercendo o seu ministério, ele dava ênfase para que as pessoas crescem que ele era o Salvador. A maior missão de Jesus era fazer com que as pessoas crescem nele. Porque se as pessoas crescem nele, veriam a sua glória. Se você me perguntar hoje, pastor, qual é a maior dificuldade da igreja? Não do MAB, nem da Assembleia de Deus, nós, pessoas. A maior dificuldade nossa é crer. Porque se eu crer, eu vejo a glória de Deus. Se eu duvidar, eu não vejo. A maior missão de Jesus era fazer com que as pessoas acreditassem nele. Era fazer com que as pessoas confiassem que realmente ele era enviado de Deus. Uma missão que ele herdou do seu pai José. Nós estávamos comentando em casa que quando Jesus realizou o seu primeiro milagre que transformou água em vinho, a mãe dele disse: olha, ele pode. E a gente chegou num contexto de que Jesus em casa acho que fazia alguns milagres. A mãe dele devia estar com dor de cabeça. Ele falou: mãe, vem aqui que eu resolvo. Aqui. Acabou o pó de café. Calma aí, mãe, vou pegar. Por isso que quando ele diz para a mãe dele, diz, ele pode, ele olha para a mãe dele e fala: você é louca, não chegou minha hora não, fica quieta. Tipo, vai ficar agora dando a língua nos dentes, mãe? Fica quieta. Eu acredito que ele fazia, porque qualquer filho, se eu sou Jesus e eu vejo minha mãe passando necessidade, filho, tem cebola? Tem, mãe, peraí. Tó. Ai, acabou o que me chui. Vou pegar, mãe. Acabou o gás. É óbvio, viu? Isso não está na Bíblia. E quem veio falar que é heresia, diga que é do Denilson. Eu acredito que Jesus fazia algumas coisas, porque para ela chegar e dizer, ele pode, ele sabe, ele faz, eu sei que ele faz. Meu irmão passou por uma situação uns tempo atrás, e ele pegou minha mãe, colocou minha mãe dentro de um carro, levou minha mãe num lugar bem tranquilo, falou: mãe, eu preciso de confessar algo, e nada melhor do que a senhora. E ele contou o seu problema para a mãe, e ele disse: mãe, eu sei que na senhora eu posso confiar. Minha mãe, E minha mãe, movida pelo dom de comunicação, pulverizou para a família inteira. E meu irmão ficou doido. Mãe, mas eu não ia aguentar. Maria não aguentava mais. Acho que Maria queria. Fica vendo. Quem numa família já não teve uma noite com dor? Dor de dente, cólica renal, dor nas pernas. Filho, tá doendo aqui, ó. Espera aí, mãe. Agora aqui também. Filho, esse dente está cariado. Faz um dente novo aqui. Pronto, mãe, dente está novo. Ué, pode, quem que vai provar? Mas aí ele tinha que levar a missão dele, porque as pessoas não iam crer. E aí então ele começa a dizer: meu pai me enviou. E aí a cena agora não é mais José provar que ele era o filho de Deus, agora é Deus provar que Jesus era o seu filho. A responsabilidade paterna volta para a glória. Quando Jesus foi batizado, em Lucas 3, versículo 21 e 22, não precisa achar não, eu vou lendo, depois se vocês quiserem eu mando no grupo. Diz assim: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi.
E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz, abre aspas, tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Presta atenção, não veio a voz de ninguém, nem um amigo. Não tinha Hugo, ninguém dizendo, ó, ele. O próprio Pai. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio em forma corpórea como, não é uma pomba, é como uma pomba. E dali sai uma voz. O Pai dizendo, este é o meu filho. Todos tinham que ter esta convicção, porque José fez o que deveria ser feito. E agora? Quem é que iria lutar por Jesus? Deus entra em cena e fala, deixa comigo agora. As pessoas ficavam questionando quem ele era. Eu acredito que quando começou a acontecer os sinais, um botão aberto, onde é aqui? Pronto. Espera aí, gente. Pronto. Está escrito ali, fecha o botão da camisa. As pessoas ficavam perguntando quem ele era, porque não é qualquer pessoa que transforma água em vinho, que cura alguém. Mas aí, ele não tem nada do Messias que os judeus estavam esperando. Não é rico, não tem um grande exército, um cara que era filho do carpinteiro, como nós pregamos de manhã, de repente começa a fazer milagres. E aí Jesus, já com seus discípulos, em Mateus capítulo 16, do 15 ao 17, diz, abre aspas, Jesus pergunta, e vocês? Perguntou aos discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, sempre ele. Pedro pula na frente e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Para você entender, Jesus estava dizendo para Pedro assim, Pedro, você não reconhece que eu sou Jesus, porque alguma coisa aconteceu nessa terra, você reconhece que eu sou quem eu sou, porque o meu Pai revelou isso a você. Você vai ver que a história é paterna tentando honrar o filho. José talvez não poderia ali naquele momento pular na frente e dizer, meu filho é enviado de Deus. José já não está mais, agora Deus fala, ele é. E aí Deus começa a chegar nas pessoas e dizer, Paulo, este aqui é meu filho, olha para ele e você vai ser salvo. Paulo, opa. Chega para o Fernando, esse é meu filho. Chega para a Lu, esse é meu filho. Quem apresentou Jesus para você, entenda uma coisa, é o nosso Pai maior. Jesus disse assim, daqueles que o Senhor me deu, eu não deixei que nenhum se perdesse. Se a Kelly disse que eu estou cuidando de vocês, você imagina Deus que levou você até para o único caminho. Aquilo que José não pôde fazer. Deus então entra em cena e Jesus diz que o meu Pai, que o Pai dele revelou sobre ele. Você só crê em Jesus porque Deus revelou Jesus no seu coração. E talvez você disse assim, mas um dia eu ouvi lá no Mabinho com a Renata. Não, não foi no Mabinho. Você ouviu uma voz lá no Mabinho dizendo, Renata, meu filho é o caminho, Renata. Renata, meu filho pode mudar a tua história, Renata. Renata, eu posso fazer da tua família uma bênção, Renata.
A mesma voz, Renata, foi lá no teu marido e falou: Luiz, eu posso mudar a tua vida, Luiz. Vem para perto de meu filho que ele vai cuidar de você. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, nós todos fomos apresentados a Jesus diretamente pela revelação de Deus. Por isso que quando Jesus, ele vai ensinar a orar, ele não traz a glória para ele, ele vai honrar o Pai dele. Ele fala assim: quando vocês forem orar, vocês digam assim: Pai nosso, que estás no céu. Ele não atribui a honra a José nessa hora, porque ele sabe que José foi um plano. Ele diz: vocês vão orar assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Jesus começa a nos ensinar a honrar a Deus. É por isso que a Bíblia diz que tua oração, ela deve ser destinada ao Pai. E tudo que você pedir ao Pai, repete comigo: tudo. Fala, não são algumas coisas. Diga assim: é tudo que eu pedir ao Pai, em nome do Filho, se eu crer, será feito. Sabe por que isso, igreja? Porque Deus quer glorificar o nome do Filho através da tua vida. Os milagres que acontecem, Mônica, é para que Deus, o nosso Pai, fale assim: ó, eu disse que Ele era meu filho, e eu deleguei poder ao seu nome. E a Bíblia diz que o nome de Jesus é superior ao dos anjos, é um nome superior a qualquer coisa, é um nome que está acima de todos os nomes. E aí, o evangelho é pregado, as pessoas vão conhecendo Jesus, porque Deus vai revelando o Filho dele para as pessoas. Deus vai escolhendo no Brasil, Deus vai escolhendo na África, Deus vai escolhendo no Japão, Deus vai escolhendo na América, Deus vai escolhendo nos continentes, e de todo lugar pessoas começam a confessar que Jesus é o Senhor. Preste atenção. O trabalho que José teve em começar a dizer que um anjo avisou que Jesus estava vindo, continua até os dias de hoje. A minha missão hoje é ter o espírito paterno de José e começar a dizer para as pessoas que Jesus é o Senhor. Até hoje o diabo tenta nublar e mascarar que ele não era, que ele nunca foi, que não existe, mas Deus continua evidenciando os seus milagres, e o Senhor está dizendo para nós nesta noite: continua anunciando que meu filho é o caminho, a verdade e a vida. E assim como Deus foi com José, suprindo em tudo que ele precisava, guardando ele das adversidades, é isso que Deus vai fazer na tua vida, e é isso que Deus está fazendo na tua vida. Sabe por que Deus tem guardado você durante a semana? Sabe por que Deus tem feito você prosperar? Porque você está levando a missão paterna de José. Eu estou ainda convencendo as pessoas que Jesus é o Senhor. A responsabilidade de José passa para nós. Só que agora Jesus revela o seguinte: tudo que vocês pedirem, eu não vou estar mais com vocês, o meu Espírito vai habitar em vocês. Muda a cena completamente. Jesus não está mais na terra agora em corpo humano. Jesus não está aqui mais que eu possa apalpá-lo, ainda que eu queria tanto ver Jesus para dar um abraço nele, mas dar um abraço nele, mas eu queria apertar ele assim, apertar e dar um abraço nele assim, e ele ficar pelo menos umas 3, 4 horas comigo para eu falar umas coisinhas. Mas ele disse assim: o meu espírito, Denilson, habita aí, e eu falo com você a hora que eu quiser, e você pode falar com ele a hora que você quiser. Amanda, eu não sei porque eu bati o olho para você agora, assim, aqui dentro fez assim: eu diga para ela que ela pode falar comigo a hora que ela quiser. Ele é o teu pai. Ele é o teu conselheiro. A palavra apareceu assim: conselheiro. Ele é o teu conselheiro. Estaríamos órfãos se não fosse o Espírito Santo.
Se não fosse o Espírito Santo, estaríamos órfãos. Você estaria, irmã Maria, sozinha. Mas você não está sozinha. Porque o Espírito Consolador está dentro de você. E todas as vezes que você tem dito, Senhor, como eu vou fazer? O Espírito Santo está dizendo, eu sou daqui para frente o teu conselheiro, eu sou aquele que te orienta. Eu acredito que José, quando estava fugindo com o bebê, com Maria do seu lado, e talvez ali as perguntas surgissem, eu acredito que José ficava perguntando, Maria, como vai ser? Como que nós vamos fazer, Maria? Como nós fazemos todas as semanas. Como eu estou fazendo já esse mês que eu tenho que pagar o prédio. Deus, como eu vou fazer? Eu não sei se pagar esse prédio é tão difícil quanto fugir para o Egito. Só que todas as vezes, o nosso Pai maior, lá da sua glória, sai um haja da boca dele. E a nossa missão de proclamar Jesus vai continuar. Se você é um atalaia de Jesus, se você é um anunciador do Evangelho, levanta a tua mão e fala, eu estou aqui, Senhor. Fala assim, é difícil, Senhor, fazer as pessoas acreditarem, mas o teu poder vai se manifestar na minha vida, na minha família, na minha casa. E as pessoas quando perguntarem, eu vou dizer, Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. É por isso que é tão importante os milagres. Não dá para nós servirmos a Deus sem nós vivermos o sobrenatural. Nós não vamos convencer ninguém. Não dá. Não adianta. Não. Jesus não ia convencer ninguém se chegasse ali e ficasse falando. Já foi difícil convencer ele ressuscitando mortos. Você imagina só falando. Ei, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem pessoas na tua família que vão se render aos pés de Jesus pelo sobrenatural que Deus vai fazer na tua vida. Tem pessoas na tua casa, tem vizinhos, tem pessoas que eles vão olhar e vai dizer, não é comum isso. É para isso que Jesus treinou os discípulos. E a Bíblia diz que Deus deu dons. Vocês colocarão a mão nos enfermos, orarão por eles e eles serão curados. Jesus estava passando o seu poder para nós. Ele estava dizendo assim, vocês serão revestidos de poder. E tudo que vocês pedirem, crendo, vocês receberão. Você tem noção do poder da igreja? Você tem noção que a responsabilidade paterna que Deus deu para José sai de cena, vem Jesus passa para os discípulos e chegou até nós aqui em Serra Negra. Por isso que a nossa missão é convencer e pregar e apregoar o evangelho da salvação, o evangelho que liberta, o evangelho que faz o que a Kelly disse aqui, que se não fosse Jesus, hoje talvez ela estaria bebendo em uma vida sem sentido, uma vida sem graça, mas hoje ela vê a transformação. Por quê? Porque Deus Pai revelou Jesus no coração dela. Nós temos essa responsabilidade. Nós temos essa incumbência. Em Mateus 27:54 diz que quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram, abre aspas, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Olha, às vezes, para Deus mostrar a glória dele na tua vida, é necessário extremos, terremotos até, mudanças radicais. Nós cantamos aqui, mude as coisas de lugar. Às vezes você canta, não sabe nem o que você está cantando. Eu sou a tua morada, mude as coisas de lugar. Então vamos só fazer algumas coisinhas fora do lugar. Você dorme querendo comprar e você acorda querendo vender. Você acorda, você dorme amando onde você está, e quando você acorda, você não quer mais aquele lugar.
Quando você diz para Deus, muda as coisas de lugar, você está dizendo para Ele, ajeita a sua casa do seu jeito. Às vezes eu vou na casa de alguém, vocês sabem que eu sou detalhista, chato, intrometido, sou tudo. Na casa, vou falar, Daniela, que é da família, agora a gente pode, né? Eu vejo lá e falo, por que você colocou esse móvel aqui? Ah, mas que não ficou legal aqui, meu. E é sério, às vezes eu saio de lá indignado, eu chego em casa e falo para a Lígia, aquele móvel não pode ficar lá, mano. E a Lígia fala, Denilson, é a casa dela. Eu sei, mas está feio lá, não é lá. O coração é teu, mas quem manda aí não é você. Eu queria que fosse assim também comigo. Aí, imagina que ela fala para mim, Denilson, mude as coisas de lugar. Eu falo, sai daí, então volta só de tarde. Mas você pode falar para o Espírito Santo, eu vou sair, arruma a casa para quando eu chegar estar do seu jeito. Você pode fazer isso quando você for dormir hoje, fala, Senhor, enquanto eu durmo, arruma a casa. Eu coloquei algumas coisas que eu acho que o Senhor não gostou no lugar, pode tirar se o Senhor quiser. Aí você vai chegar lá e ficar procurando, nossa, onde está isso aqui? Sumiu. Hã? O Marcos sabe que quando eu vou na casa dele, eu fico olhando tudo que ele faz. A irmã também sabe. Nossa, você colocou isso aqui? Nossa, que legal. Olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui. Pensa que o nosso coração, você falou para o Senhor, para o Espírito Santo, é a tua casa. Aí ele entra lá, ele vê pessoas que ele não gosta dentro da sua casa, ele vê manias que ele não gosta dentro da sua casa, ele vê um monte de coisa que você colocou de decoração que ele não odeia aquilo, ele não gosta daquilo, e ele fala assim, Agora imagina quando você fala para ele, arruma do seu jeito. E ele está lá arrumando a casa, e chega alguém para entrar na tua vida, ele fala, oh, tudo bem, o que você quer, filho? Entrar aqui? Não. Quando você pede para Deus arrumar a casa e guardar a casa, algumas pessoas vão entrar na sua vida por várias brechas, pelo emprego, pelo trabalho, pelo relacionamento, pela amizade, pela família. E se o Espírito Santo vê que aquilo vai te fazer mal, ele não vai entrar. Deixa o Espírito de Deus arrumar a tua casa. José falou, eu vou fazer tudo que Deus me ordenar. Nós cantamos que é a morada do Espírito Santo, mas nós não queremos. Às vezes o Espírito Santo chega e fala assim, filho, eu quero que você doa esse imóvel. Ah, esse não. Não, não é minha casa. Depois eu te trago outro. Sabe o que é? Minha mãe me deu esse aqui. Eu tinha 15 anos. Às vezes nós carregamos coisas dentro do nosso coração que já é do passado. E é por isso que a tua vida fica pesada. A carga é demais. Você começa a carregar muitas coisas, muitos dogmas, muitas manias, muitas tradições. Peça nessa noite que o Espírito Santo ajeite a casa. Peça que o Espírito Santo esvazie e deixa do jeito dele. Eu fotografei uma casa esses dias com o Fernando, que a casa é maravilhosa. Eu particularmente não gostei dos móveis, a casa é linda. Mas você vai falar para o dono da casa, tira esse negócio daqui. Ele fala, não, a casa é minha. Não é isso? Não é, Fê? Eu duvido que se eu entrar lá, Fê, aí você também vai querer mudar os móveis. Se a casa é do Senhor, o Senhor manda na casa. Oh, se eu tivesse a fábrica de camiseta. Se a casa é do Senhor, o Senhor manda na casa. A casa é do Senhor, mas nós queremos mandar na casa. Coração é templo do Espírito, mas nós que desenhamos o culto no nosso coração. Deixa o Espírito Santo desenhar o culto que é para Ele. Amém? A missão nossa como igreja hoje é o dia dos pais, é nós lembrarmos dessa responsabilidade que ainda flui nos dias de hoje. A minha responsabilidade é anunciar para as pessoas um dia que Jesus anunciou para mim. Jesus se revelou para você um dia através da vontade de Deus. E quando as pessoas chegam para você e perguntam sobre todas as coisas, talvez você fala de tudo, menos de Jesus. É normal.
No dia a dia a gente está trabalhando, está correndo, vai para lá, vem para cá, corre para cá, e vai para lá, vai para cá. Nós conversamos com tanta gente, mas nós esquecemos que nós temos a missão de anunciar Jesus Cristo. Pastor, mas não é Deus que revela Jesus no coração das pessoas? Sim, é Deus que revela, mas o evangelho tem que ser levado por você. Jesus escolheu você. Deus poderia ter feito com que Jesus aparecesse na terra, aparecesse na praça lá de Jerusalém, um menino. De quem é esse menino? Não sei, ele apareceu. Por exemplo, você vê Melquisedeque, alguém sabe de onde ele veio? Nem para onde ele foi. Jesus poderia ter feito que Jesus surgisse lá no Monte das Oliveiras, um rapazinho andando no outro dia, e aí ele começasse a fazer milagre. Não ia ter história de Maria, não ia ter história de José, não ia precisar fugir. Por que ele construiu isso? Porque ele queria dar sentido para a coisa. Ele queria fazer uma coisa natural, mas com cara de sobrenatural. Ou ao contrário, ele queria fazer uma coisa sobrenatural com cara de natural. Um filho vai nascer, porém, sem relação sexual. Eu vou colocar lá. Ele vai crescer, vai ser menino, vai ser adolescente, vai ver o pai dele, vai crescer, vida natural. O pai morre, ele continua, ele começa a fazer milagres, e aí o que? Vida natural, ele treina e ensina outras pessoas, ele morre, as pessoas continuam. Aquelas pessoas há 2000 anos atrás, vai pregando para um, para outro, para outro, para outro, para outro, para outro, que chegou aqui. Sobrenatural, de forma natural. É isso que Deus vai fazer com você. O sobrenatural, envelopado de forma natural, para que não espante tantas as pessoas. As pessoas vão olhar assim e falar assim: não, mas ele ganhou esse dinheiro. Não, é que ele trabalha. Mas como se ele está desempregado? É que o mês passado ele arrumou um emprego, ele fez uma venda tão grande. Tudo natural, porém desenhado de forma sobrenatural. Deus, ele respeita as leis estabelecidas na terra. Ele poderia, para abençoar alguém, ele construir células de madrugada. Você abrir a gaveta do seu criado mudo, está lá o pacote, $100.000. Ele fala: não, vai dar muito na cara. Não, vai dar muito na cara. Isso vai dar um trabalho danado para explicar às pessoas. Eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer que você mude de profissão, e muda de novo, e de novo, até você começar a ganhar em dólar. Quando você começar a ganhar em dólar, eu mudo você de novo, até você ter uma profissão que você ganha alguns $1.000. E quando você estiver ganhando alguns $1.000, eu vou preparar uma pessoa que vai te fazer uma compra, ou vai te fazer um pedido que você vai ganhar $100.000. Ou seja, Deus tirou você daqui e colocou aqui de forma sutil. É por isso que às vezes a gente não valorizamos o que nós já temos, porque veio tão sutil que você acha que é normal. Não, não é normal. Você está aqui, não é normal. O sobrenatural está igual uma engrenagem, trabalhando e trabalhando e trabalhando. E enquanto você está aqui ouvindo essa palavra, Deus está revelando no meu espírito: esta semana a engrenagem de Deus já está trabalhando para a nossa vida. Não pense que o teu dia está normal. Deus poderia dar um choque, como o Marcos disse aqui, em uma semana. Eu fiquei revendo aquele testemunho um monte de vezes, e eu fiquei pensando: caramba, ele vendeu metade da produção de um mês em uma semana. Acho que Deus falou: dá uma forçadinha aí, anjo, para dar uma ajudada lá. Senhor, mas não vai dar na cara, man, de um mês, assim, não, diminui, vai fazer o quê? O menino está precisando. E vou dizer que, mesmo ele contando isso, aprenda uma coisa: quanto mais o milagre é maior, mais difícil de explicar. É ou não é? Dor de cabeça, todo mundo acredita. Ó, estava com dor de cabeça, vim para o culto, saí daqui curado, todo mundo acredita. Bico de papagaio, acabou, só estou bem, normal. Nervo ciático, então, nossa, estava no culto, saí. Vai aumentando a gravidade da doença, as pessoas vão falando: como assim, meu? Deixa eu falar uma coisa. Quando Deus começa a colocar situações que mostram grandes níveis de poder dele, é porque nós estamos vivendo no meio de ciclo de pessoas que têm grandes níveis de dúvida.
Entende isso? Então vou te ensinar uma boa. Começa a conviver com pessoas de fé, que Deus não precisa de exagerar no milagre. Ande com quem tem fé, que Deus não vai precisar de forçar uma situação para ele crer. Porque se eu convivo com ele que crê, se eu convivo com ela que crê, e nós estamos convivendo junto, e Deus precisa de mostrar a glória dele, qualquer coisa tão pequena nós vamos glorificar o Senhor. Mas se você convive com meio de pessoas incrédulas, Deus vai ter que falar, eu vou ter que fazer um negócio aí. Gideão, é o seguinte, eu vou ter que por você não há guerra, filho. Senhor, mas eu sou o mais pequenininho lá de casa, eu não tenho a mínima chance. Pois é, eu vou tornar a coisa mais difícil ainda. Você não tem chance, eu vou colocar só 300 caras com você, tipo assim, para ser um massacre. Lembra que nós pregamos quarta-feira sobre Josafá? Como é que Deus mostra a glória dele? Às vezes, Paulo, você está olhando e fala, como é que Deus vai mostrar a glória dele? Sabe o que acontece? Quanto mais a dureza de coração quem está dentro da casa, maior tem que ser o milagre. Por isso que a Bíblia diz que um reino dividido se destrói, porque não tem credo, não tem crença, não tem fé. Ande com pessoas de fé. Comece a respeitar cada coisa simples. Ariel, que Deus faz? Eu glorifico a Deus cada coisa que acontece, por mínima que seja. Eu falo, não sou eu. Não sou eu. E eu tenho ensinado os meus filhos a verem cada coisa, cada milagre, cada coisa que acontece. Eu chamo eles e falo, vocês estão vendo isso daqui? Hoje eu li o depoimento do Júnior, e aquilo pesa muito. Eu vou ler para vocês. Sabe por quê? Porque se for isso que ele enxerga em mim, eu estou lascado. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Meu Deus. Não consigo. Alguém consegue ler para mim aqui? Alguém enxerga isso? Patrícia? O Stories? Pode falar desse microfone aí. Olha só. Minha inspiração, meu exemplo, meu amigo, meu parceiro, Aí, conselheiro, pastor, meu mentor, meu pai. Jamais vou conseguir ser grato o suficiente a Deus por ter você como meu pai, que cuida de mim, que me ensinou o caminho que devo seguir e espero jamais me desviar dele. Visionário, cheio de vontade de continuar crescendo, continuar vencendo e crescer cada vez mais, mesmo que às vezes isso signifique começar tudo do zero. Espero um dia ser esse incrível homem, pai e servo de Deus que você é. Te amo, obrigado por tudo hoje e sempre. Feliz Dia dos Pais. Será? Olha a responsabilidade para não decepcionar um moleque desse. Você está vendo, Hugo? A hora que eu vi isso aqui, eu falei, caramba, mano. E eu estava pensando, então, a desistir. Ele é o meu filho carnal, mas Deus colocou essa incumbência na tua vida. As pessoas têm que olhar para você e ver, você é um valente. Hoje a minha filha falou, pai, quando o senhor quiser chorar por causa do seu pai, pode chorar. Eu falei, não é que eu não choro por causa disso, é porque se eu der vazão às minhas emoções, eu vou chorar por qualquer coisa. Eu vou ser igual aqueles crentes que dá uma desculpa, né? Fala, irmão, você está quieto na igreja. Aí eu estou quieto, mas por dentro. Nós não podemos demonstrar fraqueza. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim, você não pode demonstrar fraqueza. Não, mas dá uma falada assim. Imagina que você é um pastor e você está discipulando alguém. Olha para essa pessoa e fala assim, para de demonstrar fraqueza. Deus tem você como uma pessoa tão especial. Ele encheu você de tanta qualidade. Tudo isso que o Júnior escreveu, acho que ele está escrevendo, Deus está dizendo, foi eu que pus, eu também que coloquei, eu também que fiz, eu que dei, eu que transformei. Eu não teria nada disso, não tenho nada disso se não viesse de Deus. Eu seria um zero à esquerda.
esquerda, 0. Você nunca vai ver essa frase, eu seria um 0 à direita, né? Tá bom, parei. Mas Deus, se você tiver que pensar assim hoje, que presente eu daria para quem cuida de mim de verdade? Você ia oferecer a Deus. A Deus cuida de você de verdade. Ele cuida de verdade. Porque o meu olhar como pastor é limitado. Daqui a pouco eu não vejo mais vocês. O olhar de pai também é limitado. Daqui a pouco eu não vejo mais Patrícia. Ela já vai para a casa dela. Mas o olhar de Deus continua. Quando o meu se apaga, o dele continua. Quando o pastor está ausente, o dele continua, irmã Kate. Irmã Kate, o olhar de Deus sobre vocês é de cuidado. Eu senti no meu espírito agora o amor que Deus tem por vocês. Como se eu fosse o pai de vocês. Deus está dizendo, é o amor que eu cuido deles. Entende? Eu cuido. E às vezes a gente não vê os sinais como a gente quer logo, né? Mas se Deus está fazendo isso, cadê? Calma, Jesus está pequenininho ainda. Curte o Egito. Entende os mistérios? O amor de pai continua. O amor de um pai que sabe repreender, porque ele diz assim, eu repreendo quem eu amo. O amor de pai que chega para você e diz, não, você não vai. Quantas vezes eu disse isso para os meus filhos e continuo dizendo isso ainda. Já são marmanjos, eu continuo dizendo. Eu não posso dizer mais para a Patrícia, mas sutilmente eu digo para o André. Que eu sei que vai respaldar na Patrícia. Porque ele é um servo de Deus obediente. Deus continua cuidando de nós. Quando tudo parece destruído, quando tudo parece perdido, vem o amor dele. Se Deus enviou uma voz quando Jesus estava sendo batizado, é porque a distância, humanamente falando, são milhões de anos-luz, como os cientistas dizem. Mas Deus enxerga a gente tão de perto, que a Bíblia diz que a grandeza dele é tão grande, que é como se ele está sentado no céu e os seus pés estão nas nuvens. Ele olha para você, para mim, tão pertinho, Larissa, que ele fala assim, esse é meu filho amado. E vou dizer mais, você não precisa de provar nada e nem se preocupar, guarda isso que eu estou te ensinando, você não precisa de se preocupar em provar para ninguém da sua identidade com Deus. Se tem alguém interessado em fazer isso, é Ele. Eu não faço nada para provar para as pessoas que quem eu sou. Deus se encarrega disso. Amém, Larissa? Deus prova. Deus olha e fala assim, eu vou revelar o meu poder na sua vida. E todos vão ver. Isso é a coisa mais linda que existe. Porque nós não estávamos morando na glória, éramos verbo e nos tornamos carne. Não, isso foi Jesus. Nós não éramos nada. Se a gente olhar para Jesus, vai falar, tudo bem, ele desceu. Nós não éramos nada. E aí ele olha e fala assim, não. Colocar a minha presença dentro de 4 paredes, um véu, ouro, arca, não. Eu quero entrar dentro deles e morar lá. Você entende? Que o próprio Jesus, olha isso aqui. Estou no horário, estou. O próprio Jesus
disse o seguinte: disse-lhe Jesus, abre aspas, meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando, fecha aspas. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era seu próprio pai, igualando-se a Deus. Olha, ele disse, meu pai continua trabalhando. Quando eu li esse versículo hoje, isso me pegou forte, porque às vezes a gente acha que, Peterson, tenho mais 10, 15 anos de ministério, depois eu descanso. Jesus falou, meu pai está trabalhando até hoje. Entende, Júnior? Meu pai está trabalhando até hoje, e Jesus disse, eu continuo trabalhando. Todo esse trabalho, Marcos, é para quê? É para que este plano de redenção se concretize. Você pensa que não, mas Deus está trabalhando. E nós vamos continuar trabalhando para dizer que Jesus é o Senhor. E para quantas pessoas eu puder dizer que Jesus é o Senhor, eu vou dizer. Eu não sei se 100% daqui são escolhidos de Deus, tomara. Mas se 100% daqui é escolhidos de Deus, eu posso dizer uma coisa para vocês. Nós temos o maior tesouro do mundo, que é essa escolha. E nós vamos continuar, Ariel. Nós não vamos desistir. Se José conseguiu ir até o fim, nós vamos conseguir também. Se pós-José, Jesus conseguiu, nós vamos conseguir também. Se os discípulos o conseguiram, nós vamos conseguir também. Se Paulo conseguiu, nós vamos conseguir também. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. João 5, 21 ao 23. Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhe dá vida, o Filho também dá vida a quem ele crê, a quem ele quer. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Aquele que não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Deus coloca sobre Jesus toda a honra. Eu quero que a humanidade te reconheça, filho. Eu quero que todos saibam o que você fez por eles. Por isso, todos os dias, mencionem o nome de Jesus, agradeça a Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. João diz o seguinte: eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem, viverão. João está dizendo de uma morte espiritual. E todos aqueles que estiverem vivendo um momento de luto emocional, sentimental, familiar, e ouvir a voz de Jesus, voltará a viver. Contudo, João 1, 12 e 13, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus. Repete comigo: Deus é o meu Pai. Fala assim: eu recebi o direito de me tornar filho de Deus. Fala: eu não tinha esse direito, agora eu tenho esse direito. Aleluia. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Preste atenção que isso é muito sério. Você não se tornou filho de Deus porque um dia
alguém da tua família quis. Michele, você não se tornou filha de Deus porque o seu pai um dia desejou isso. Você se tornou filha de Deus porque Deus olhou para você e falou: eu quero ela. Entende que a minha vontade, Hugo, não vai poder mudar um conceito de Deus em relação a alguém. Quem é nascido de Deus não nasceu pela vontade natural, nem pela vontade humana, nem da carne, nem de homem algum. Quem é nascido de Deus é nascido de Deus porque Deus falou: eu quero ele, eu quero ela. Então nunca atribua que você está aqui, que você serve a Deus simplesmente porque o seu pai quer. Seu pai natural. Você é nascido de Deus pela vontade dele. Gente, isso é demais. Porque aqui hoje tem famílias diferenciadas, que vieram de lugares diferenciados, de cidades diferenciadas, mas fomos chamados pelo mesmo Deus, para o mesmo propósito. Deus agrega um povo dele. Deus começou a escolher pessoas de diferentes naturezas, de culturas diferentes, de sobrenomes, de ensinamentos diferentes de família, Kelly. Quando alguém fala assim: olha, você tem descendência italiana, Fernando também tem. Eu não conhecia Fernando, nem eu, né, Lu? Sobrenome Pulini, o meu é Gentini. Nós não nos conhecíamos. Se os nossos avós vieram lá da Itália, olha que coisa linda. Nem o Fernando está aqui porque o pai dele ou a mãe dele quis, nem eu estou aqui porque meu pai ou minha mãe quis. Nós dois estamos aqui porque Deus falou: eu quero os dois, tanto Pulini como Gentini. Eu não sei de onde você veio, mas você é um imigrante vindo de Deus. Deus agrega a sua igreja. É isso que faz o corpo ser, aleluia, um corpo que funciona. Porque não nascemos no mesmo lugar, não tivemos o mesmo pai e mãe natural, não fomos ensinados com as mesmas coisas, mas Deus achou em nós a mesma graça. E hoje Ele coloca em nós essa palavra que traz refrigério, dizendo: assim como José cuidou do menino Jesus até ele se tornar homem, assim como Jesus cuidou dos discípulos enquanto estavam na terra, agora eu cuido dos meus filhos, porque eu tive o direito de me tornar filho, eu não era. Você sabe o que é Deus ter Jesus como seu filho? Aí ele pegar a Liz e dizer: ela é minha filha também, a partir de hoje. A gente sempre brinca em casa assim: se descobrisse hoje que o teu pai verdadeiro é o Bill Gates, se você descobrisse hoje que o teu pai verdadeiro é o fulano de tal, você ficaria aqui comigo? Ou você ia para o teu pai? Isso seria uma difícil decisão entre o pai que te criou, que você ama, e o pai que tem dinheiro, que pode dar tudo o que você quer. Deus falou: eu vou fazer as duas coisas. Eu vou revelar para você que você é meu filho, e você vai continuar aí, eu vou te dar tudo o que você quer. Ele não deixou para nós escolhermos. A única coisa que Ele disse: para nós o amarmos acima de todas as coisas. Amém? Feche os teus olhos.